Bom, hoje a gente vai falar sobre um artigo que ontem eu estava lendo, que fala sobre analgesia e sedação no paciente pediátrico. Ele é um artigo de 2003 e aí ele vem falando, primeiro ele contextualiza qual que é o cenário que a gente encontra na pediatria dos pacientes que estão agitados, ansiosos, chorosos, querendo sair dali, né? E com coisas, um procedimento simples assim, a gente pode promover maior conforto se a gente oferecer essa analgesia e sedação para o paciente. Tá. Aí o que que acontece? Ontem eu estava lá no meu serviço e aí um paciente precisou passar uma segunda sonda nasogástrica, né? Ele já tinha passado no dia anterior e aí a cirurgia falou que precisava ser uma de calibre maior, se teria a possibilidade de eu passar, eu falei que lógico. Aí fui lá, para passar, os pais falaram, então, não tem como fazer com sedação, porque assim, ele já sofreu bastante ontem. Ontem, quando foi passar essa sonda, teve uma lesão no nariz e ele sangrou bastante, ele vomitou depois. Então, eu acho que se fizesse com sedação, talvez seja mais confortável para vocês e para ele também, pra gente, para todo mundo. Falei, não, tudo bem, não tem problema, eu vou conversar com o pediatra. Fui lá, conversei com todo mundo, falou: não, nós vamos fazer com sedação sim. Pode preparar, você vai fazer uma dose mínima, uma dose baixíssima de sedação. É só para ele não se lembrar futuramente do que aconteceu aqui. Falei, tudo bem. Aí a doutora foi lá e prescreveu meio ml. Só que eu não tenho noção de valores assim, né? Tem gente que quando fala, o médico prescreveu tal dose de medicação, tá meio esquisito. Vamos confirmar para ver se é. Aí você vai confirmar no médico, realmente não era. Então, assim, tem muitas medicações que eu sei, uma referência, assim, mas tem outras medicações que eu não sei, né? Então, a gente às vezes fica na dúvida, porque uma pessoa pode falhar e aí passa por uma outra barreira e a outra pessoa também não conhece e vai passando pelas barreiras, né? Até que chega no paciente e pode acontecer uma coisa, né, fatal. Enfim. E aí, hoje de manhã, eu perdi o sono e vim ler sobre essa referência. Qual seria a referência, então, mínima, uma dose mínima, para fazer um midazolam, né? Aí vem esse artigo lá e fala sobre várias medicações, que daí eu vou fazer outros vídeos depois sobre isso. Já fiz um primeiro vídeo disso daqui, do mesmo assunto, das mesmas coisas, só que na hora que eu fui colocar o cálculo, o que aconteceu? Eu coloquei errado. Aí eu fiz um cálculo em miligrama e transformei ele na minha cabeça em ml, e não pode, né? Então é uma outra falha que a gente tem ao lidar com medicação, que reprova, muita gente reprova, né, nas provas aí, por conta de cálculo de medicação. Se eu não fizer no papel e na caneta ali, na calculadora, não vai. E hoje de manhã eu estava com o papel e a caneta calculadora e eu comi bola. Então, por isso que daí eu tô refazendo esse vídeo. Aí eu vou ler na íntegra o conteúdo aqui da parte que ele fala sobre o midazolam. O midazolam é um agente hidrossolúvel com rápido início de ação. É ansiolítico e induz a sedação rápida, e sua principal vantagem é produzir a amnésia. É 4 vezes mais potente que o diazepam, a depressão respiratória é dose dependente e a hipotensão pode acontecer nos pacientes hipovolêmicos, mesmo com a administração de doses modestas. Ou seja, depois de 2, 3 minutinhos que a gente começou a fazer o midazolam, o paciente já está sonado. E o midazolam, quando você começa com doses baixas, a pessoa vai adquirindo uma certa resistência. Então, conforme vai passando os tempos, tem que se aumentando essa dose. E quando você vai tirar, você também faz um desmame dessa dose. Você não tira bruscamente tudo. O metabolismo é hepático, semelhante ao do adulto após os 6 meses de idade. Os efeitos sedativos podem ser mais prolongados por acúmulo de metabolismo em obesos, pacientes com insuficiência renal e com hipoalbuminemia. Interage com cimetidina, eritromicina, que aumenta os níveis séricos do midazolam, e a teofilina, ela antagoniza o efeito sedativo.
As doses do sedativo intravenoso padrão oscilam entre 0,1 e 0,3 mg por quilo, que é efetiva para procedimentos incômodos como ecocardiografia e cardioversão, que é o que aconteceu ontem. Então, vamos lá. Partindo do princípio que minha criança pesa 25 quilos, então eu fiz isso daqui, ó. E aí, no primeiro, eu fiz errado isso daqui. Então, a dose lá, que o artigo está falando, é de 0,1 a 0,3, certo? Miligrama por quilo de peso. O meu procedimento é simples e minha criança pesa 25 quilos. Então, 0,1, que é pegando a dose mínima, vezes 25 quilos, dá igual a 2,5 miligramas, porque a gente está querendo saber miligramas, quantos miligramas um paciente de 25 quilos vai precisar usar. Minimamente, ele vai precisar de 2,5 miligramas. Se pegar uma dose máxima aqui de 0,3, então é 0,3 vezes 25, que é o peso dele, que vai dar uma dose de 7,5 miligramas. Tá, a partir dessa informação que o médico vai ter, que ele quer 2,5 miligramas, aí a gente vai para a ampola do hospital. Então, lá no hospital, qual a apresentação que a gente tem? A gente tem a apresentação número 1, aqui, ampola, ó. Apresentação número 1, de 5 miligramas por ml, ou de 50 miligramas por 10 ml, ou de 15 miligramas por 3 ml. Se você simplificar tudo isso daqui, vai dar tudo o mesmo valor, tá? Então, na pediatria, como a gente vai usar doses poucas, a gente, lá no meu serviço, tem essas duas apresentações, não tem essa daqui. Então, a gente vai pegar a ampola de 3 ml, que daí a gente não joga tanta coisa fora, entendeu? Uma vez um médico me deu bronca por causa disso, que eu peguei a ampola, aspirei meio ml e joguei os restos dos 9,5 ml fora, né? Um desperdício. Tá. Aí, então, sabendo dessas informações, na primeira opção lá, no hospital que tem essa apresentação, a gente tem 5 miligramas por 1 ml. Então, 25 miligramas, que é o que o meu paciente de 25 quilos vai precisar, vão ser quantos ml? Que daí sim eu consigo aspirar da ampolinha em ml, eu não consigo aspirar em miligrama, né? E eu não pensei nisso, de manhã eu fiz esse outro vídeo, lancei aí, e aí depois eu fui pensar que tinha alguma coisa errada e vi. Então, assim, tiveram pessoas que viram, assistiram esse vídeo e não falaram. Não sei se por receio, se não identificaram o erro, mas é uma coisa muito frequente que a gente vê, é a dificuldade de entender os cálculos na pediatria. Esse é um grande desafio. Enfim, 2,5 miligramas vezes uma regrinha de 3 básica, né, dá 2,5, dividido por 5, 0,5 ml, que foi o que ela prescreveu ontem para mim. E eu achando que ela estava fazendo uma dose super baixa, além do mínimo, né? Tipo, 3 vezes menos do que a dose mínima, e não era. Aí tem a segunda apresentação, que é 50 miligramas a cada 10 ml, né? Que é a ampolona grandona. Aí 2,5 miligramas está para X, que é quantos ml a gente vai aspirar. 2,5 vezes 10, 25. 25 dividido por 50 dá 0,5 ml. Então, a gente aspira de uma ampola de 10 ml, 0,5. E aí joga os 9,5 fora, entendeu? E aí você toma bronca do médico. E a última apresentação, que é essa daqui, é de 15 miligramas por 3 ml. Então, 2,5 miligramas vão ser quantos ml? Então, 2,5 vezes 3, 7,5. 7,5 dividido por 15, 0,5 ml. Isso, simples. E aí, a gente faz com segurança, é a dose mínima e não vai acontecer nada, entendeu? E a gente, às vezes, por não conhecer, não saber, né, não ter o domínio, a gente fica com medo, fica receoso de fazer alguma coisa, né? Doses maiores de 0,4 a 0,5 miligramas por quilo podem ser utilizadas em situação em que se pretenda um maior relaxamento, por exemplo, numa sedação para intubação traqueal, ou para procedimentos muito agressivos. Neste caso, aumenta o risco de depressão respiratória, por conta do aumento da dose. Então, o que eles fazem?
Quando usado midazolam e a associação à ketamina para realizar procedimentos ambulatoriais, a dose preconizada é de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. Você diminui a dose do midazolam e associa uma outra droga que é a ketamina. A infusão contínua de uma combinação de midazolam é de 50 a 500 gramas quilo-hora e um opioide, que é a morfina ou fentanil. Geralmente obtém sedação satisfatória em crianças submetidas à ventilação mecânica. Uma das coisas que eu também não sabia quando eu fui para a UTI. A criança está com sedação mista. Aham, o que que é? É o midazolam e o fentanil. Só isso. Em alguns casos, o midazolam sem associação pode ser efetivo nesse contexto. Seu uso prolongado induz a tolerância, que é a necessidade de aumentar a dose para obter o mesmo efeito, e a abstinência, que é a manutenção somática, como manifestação somática, como tremores, choro, taquicardia e sudorese, que se manifestam com a redução ou a suspensão da infusão. E aí os médicos colocam outras drogas para minimizar esse efeito dessa dependência química, né? Como, por exemplo, o midazolam e o... Ai, não acredito. Como, por exemplo, o metadona e o lorazepam. Pode ser administrado via oral, sublingual, nasal e intramuscular. Por via oral de 0,2 a 0,75 miligramas por quilo, tem início de ação em 15 minutinhos, útil para procedimentos planejados. Enquanto por via nasal de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo é uma opção adequada quando não há acesso venoso ou quando a via oral não está indicada. Na pediatria usa muito, que são nos casos de respiratórios, né? Em asma, em broncoespasmo severo, a criança não pode, porque daí ela vai broncoaspirar e aí não faz, via oral. Nos pacientes com função hepática imatura ou alterada, pode ocorrer uma demora na eliminação do midazolam, podendo resultar em sedação prolongada, retardo do desmame da ventilação mecânica e retardo da alta da UTI. Então é isso aí que eu queria falar. Desculpa a confusão. Não vou editar esse vídeo porque eu não sei. Tô com um computador aqui que eu não sei mexer. Então eu vou jogar ele na internet assim mesmo. Se tiver alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou que queiram comentar, que eu falei, às vezes errado, né? Igual no outro vídeo já tinha falado. E aí eu mesma vi e já tirei. Pode comentar, pode me mandar mensagem. Todos que assistem esse vídeo, eu acho que tem o meu contato. Quem não tem, é só mandar um e-mail. E eu tô super acessível aí para isso. Um beijo a todos.